Vamos fazer esse vídeo como um bate-papo mesmo, porque esse tema pede isso. E eu quero começar de um jeito bem honesto. Existe um tipo de cansaço que não combina com a vida que a gente está levando. Não é o cansaço justo de quem trabalhou pesado, correu o dia inteiro, fez força física, resolveu o problema de verdade e no fim do dia sente aquele peso bom de missão cumprida. É outro. É um cansaço estranho, meio constante, que aparece mesmo quando, tecnicamente, você teve tempo para descansar. Você olha a agenda e pensa, eu nem fiz tanta coisa assim, ou eu dormi, ou eu fiquei em casa. E mesmo assim a energia não volta. Você para, mas não recupera. E é aí que começa a sensação de que tem alguma coisa errada com você. Só que, na maioria dos casos, não é você como pessoa. É o tipo de vida que virou normal. E hoje eu quero te ajudar a colocar nome nisso, porque quando você coloca nome, você para de tratar como culpa e começa a tratar como sistema. Eu gosto de pensar nesse cansaço moderno como um acúmulo de 3 coisas, que vão se misturando até você não conseguir separar. A primeira é a mais óbvia: sono insuficiente ou sono ruim. A segunda é fadiga mental por atenção fragmentada. A terceira é um estado de estresse que nunca desliga, como se o corpo estivesse sempre em modo de alerta, mesmo quando a vida está ok. E o problema é que, quando essas 3 coisas se juntam, você pode até ter tempo livre, mas esse tempo não vira descanso de verdade. Vira só uma pausa cheia de estímulo. Vamos começar pelo sono, porque é o ponto mais fácil de ignorar e, ao mesmo tempo, o que derruba todo o resto. Tem um estudo bem conhecido do Van Dongen e colegas que mostrou uma coisa que muita gente não gosta de ouvir. Restrição crônica de sono, mesmo moderada, vai acumulando déficit de atenção e desempenho dia após dia, e as pessoas tendem a achar que se acostumaram, quando na prática continuam piorando. Isso explica um comportamento comum. A pessoa vive dormindo 6 horas, 5:30, às vezes 7, e diz, eu funciono assim. Ela até funciona, mas num nível mais baixo do que poderia. E o mais perigoso é que isso vira identidade. Eu sou cansado. Não, você está em dívida. Só que o sono não é só quantidade, é qualidade e timing. E aqui entra uma cena bem típica. Você deita para dormir, mas leva o celular. Você não está trabalhando, não está fazendo nada demais, está só rolando a tela, vendo um vídeo, uma conversa, uma notícia. Só que isso é uma armadilha. Um estudo publicado na PNAS, com a Anne-Marie Chang e equipe, comparou leitura em dispositivo emissor de luz com livro impresso e encontrou efeitos como atraso do relógio biológico, supressão de melatonina, mais dificuldade para pegar no sono e pior estado de alerta na manhã seguinte. Ou seja, às vezes você dorme às horas, mas atrasa o sono, piora a entrada do sono e acorda com a sensação de que não recuperou. A frase, dormi, mas acordei cansado, muitas vezes não é drama, é fisiologia. E perceba como isso encaixa no cotidiano sem ninguém perceber. Você pensa, só vou dar uma olhada. Aí aparece uma coisa engraçada, depois uma coisa irritante, depois uma comparação, depois um assunto que te dá ansiedade, depois um vídeo curto que te prende. Você não está descansando. Você está colocando sua mente num carrossel. E quando você apaga, o corpo até dorme, mas você não entrou no estado de desligar com calma. Você entrou meio atropelado. Tem gente que diz, mas eu relaxo com o celular. A pergunta é, você relaxa ou você se anestesia? Agora vem a segunda camada, que é a mais traiçoeira. Fadiga mental por fragmentação. Tem dias em que você não fez nada pesado, mas fica exausto. Você passa o dia sentado, mas termina como se tivesse carregado pedra. Por quê? Porque sua atenção foi triturada. Mensagens, e-mails, abas, reuniões, cobranças, interrupções, notificações, pequenas urgências, aquele hábito de checar toda hora.
A mente não parou em lugar nenhum tempo suficiente para fechar um ciclo. E isso cansa de um jeito diferente. Cansa sem dar sensação de vitória. Existe um conceito chamado Attention Residue, resíduo de atenção, estudado pela Sophie Leroy. A ideia é simples e muito prática. Quando você muda de uma tarefa para outra sem realmente encerrar mentalmente a anterior, uma parte da sua atenção fica presa no que você largou, e isso prejudica seu desempenho na tarefa seguinte. É como se você carregasse várias abas abertas na cabeça. No fim do dia, você não está cansado só pelo que fez. Você está cansado pelo que você deixou pela metade, pelo que você alternou, pelo que ficou pendurado. E aí, acontece um fenômeno quase irônico. Você chega no seu tempo livre. E em vez de usar esse tempo para recuperar, você escolhe um tipo de entretenimento que fragmenta mais ainda. Você troca a fragmentação do trabalho pela fragmentação do feed. A mente continua pulando. E como a mente continua pulando, o cansaço continua. Só que agora ele vem acompanhado de um outro sentimento, culpa. Porque você sente que teve tempo, mas não soube usar. Aqui entra uma reflexão que muda bastante a forma de enxergar isso. Descanso não é ausência de trabalho. Descanso é recuperação. E recuperação não acontece quando você só para o corpo. Ela acontece quando você reduz o ruído mental e dá ao sistema nervoso um sinal claro de que pode baixar a guarda. Isso nos leva à terceira camada, o modo alerta que não desliga. Mesmo em casa, mesmo no sofá, mesmo no fim de semana, o corpo fica numa tensão de fundo. Às vezes é sutil, ombro alto, mandíbula presa, respiração curta, mente antecipando problemas. Às vezes é óbvio, irritação, ansiedade e impaciência. Na ciência do estresse existe uma ideia chamada allostatic load, carga alostática, muito associada ao Bruce McEwen. Em resumo, o desgaste que se acumula quando os sistemas de resposta ao estresse são ativados com frequência ou não desligam direito. A imagem é simples. Se você vive com a porta aberta, o aquecedor trabalha o tempo todo. Você pode até não perceber no começo, mas o custo vem. E isso explica por que algumas pessoas têm tempo livre, mas não têm descanso. Porque o tempo livre está cheio de sinais de ameaça. Não ameaça real, mas sinais. Comparação constante, notícias ruins, cobrança interna, sensação de atraso, medo de não dar conta, medo de ficar para trás. O corpo lê isso como não é hora de relaxar. E aí você descansa sem desligar. Você fica parado, mas continua gastando energia. Se você quiser um teste mental rápido, pensa assim. Quando você tem uma hora livre, seu corpo baixa o tom ou ele continua acelerado? Se você sente que não consegue ficar em silêncio, que precisa abrir algo, checar algo, consumir algo, talvez não seja falta de disciplina. Talvez seja o seu cérebro viciado em estímulo como forma de anestesiar o desconforto de estar consigo mesmo. E isso é mais comum do que parece. Agora, sem fazer um plano fechado, eu quero colocar algumas mudanças no meio da conversa do jeito mais natural possível, como pequenas alavancas, porque às vezes a pessoa não precisa de uma revolução. Ela precisa de 2 ou 3 decisões simples que devolvem energia. A primeira alavanca é o que eu chamo de proteção do início da noite. Não é higiene do sono em tom de manual. É uma pergunta prática. O que você está colocando na sua cabeça nos últimos 30 a 60 minutos antes de dormir? Porque se você coloca luz forte, estímulo forte e conteúdo emocionalmente carregado, você está treinando o corpo para dormir atrasado e mal. O estudo da Chang mostra efeitos negativos de uso noturno de telas emissoras de luz comparado à leitura no papel. Então, sem drama, uma troca simples que muita gente sente diferença. Você não precisa largar o celular para sempre, mas você pode criar um pouso, diminuir a luz, sair de conteúdo acelerado e colocar o aparelho longe da cama. É uma decisão pequena que tem impacto grande porque ataca a raiz do dormir, mas não recuperei.
A segunda alavanca é fechar ciclos. Se o resíduo de atenção existe, e a pesquisa sugere que ele atrapalha a transição e o desempenho quando você troca de tarefa, então você não precisa virar um monge do foco. Você só precisa parar de abandonar as coisas sem um fechamento. Uma técnica ridiculamente simples é terminar uma tarefa anotando a próxima ação em uma frase. A próxima coisa é X. Isso dá um fim. Isso tira a tarefa do limbo. E quando você repete isso, você reduz a sensação de cabeça cheia no fim do dia. Muita gente acha que está cansada porque trabalhou demais, mas está cansada porque carregou pendências invisíveis. A terceira alavanca é redefinir o que você chama de descansar. Porque hoje, muita gente chama de descanso uma coisa que na prática é só estímulo leve e constante. E estímulo constante mantém o cérebro inquieto. Você não precisa transformar sua vida num retiro, mas pode inserir pequenas pausas que não fragmentam mais. Uma caminhada curta sem fone, um banho com luz baixa, sentar 5 minutos olhando para longe, alongar, arrumar um canto da casa em silêncio. Isso parece simples demais para ser sério, mas o corpo responde a sinais. E se você dá sinais de segurança, o modo alerta tende a baixar. E aqui eu quero falar de um ponto que pega muito: a diferença entre eu estou cansado e eu estou saturado. Cansaço, às vezes, é só falta de energia. Saturação é excesso de estímulo e de demandas mentais. Quando você está saturado, você não quer fazer nada que exija esforço porque sua cabeça já está cheia. Você não precisa de mais café, você precisa de menos ruído. Você não precisa de mais motivação, você precisa de mais silêncio. Vamos para algumas cenas do cotidiano que ajudam a identificar isso sem teoria. Cena 1. Você termina o dia e vai descansar no celular. Você diz que é só alguns minutos, mas vira 1 hora. Quando você larga, você está mais inquieto do que antes. Você não está relaxado. Você está anestesiado e ansioso ao mesmo tempo. Isso é um sinal de que o descanso virou estímulo. Cena 2. Você tem tempo, mas não consegue começar coisas simples. Você olha para a tarefa, sente preguiça, procrastina. Muitas vezes isso não é preguiça moral. É fadiga de decisão e atenção fragmentada. Sua mente passou o dia alternando, e quando chega a hora de focar, ela não tem tração. Cena 3. Você dorme, mas acorda com peso. Aí você pensa, deve ser falta de vitaminas, deve ser idade, deve ser preguiça. Às vezes pode existir algo clínico, claro, mas antes de se diagnosticar, olha para o básico. Horário irregular, tela até tarde, sono empurrado, conteúdo emocional antes de dormir. O estudo sobre e-readers e luz noturna ajuda a entender por que esse padrão cobra no dia seguinte. Cena 4. Fim de semana chega e você desaba. Você passa muito tempo parado, mas não se sente melhor. Isso pode ser o corpo tentando compensar uma semana de dívida e estresse. E aqui volta a ideia de que déficit de sono e fadiga podem se acumular mesmo quando você acha que está dando conta. Agora, eu quero tomar cuidado com um ponto importante. Falar de cansaço constante exige responsabilidade. Às vezes, cansaço persistente pode ter causas médicas ou psicológicas que merecem avaliação. Então, este vídeo é sobre a parte que é sistema e estilo de vida. Mas se o cansaço é severo, prolongado, acompanhado de sintomas importantes, ou está te derrubando, isso pode ser um sinal de procurar um profissional. O que a gente está fazendo aqui é tirar o mistério do cansaço que nasce de hábitos modernos. Luz, fragmentação, estresse, anestesia. E tem uma frase que resume bem o coração dessa conversa. Muita gente tem tempo, mas não tem recuperação. Porque a recuperação exige uma coisa que virou rara: continuidade. Continuidade de sono em horário parecido. Continuidade de atenção por alguns blocos sem troca. Continuidade de momentos sem estímulo. E quando você não tem continuidade,
Você vive como se estivesse sempre recomeçando, sempre se remendando, sempre meio cansado. Então, se eu pudesse te deixar com uma imagem simples, seria esta: você não está sem descanso, você está sem desligamento. E desligamento não é ficar parado, é baixar o sistema. E baixar o sistema no mundo de hoje exige escolha. Não escolha dramática, mas escolha consciente. Talvez hoje a melhor pergunta para você levar é: o que eu faço no meu tempo livre que parece descanso, mas na prática me deixa mais fragmentado? E a segunda pergunta é: qual é o menor ajuste que eu consigo fazer que devolve um pouco de recuperação? Pode ser só tirar a tela da cama. Pode ser só fechar ciclos com uma frase. Pode ser só caminhar 10 minutos sem estímulo. Não porque isso é bonito, mas porque isso é eficaz. Se você se identificou com isso, comenta cansaço aqui embaixo. Não como desabafo, mas como sinal de que você está prestando atenção no próprio sistema. E no próximo vídeo, se você quiser, a gente pode falar de um tema que encaixa perfeitamente aqui. Por que a mente fica sem vontade quando você vive saturado? E como recuperar tração sem se forçar no modo heróico?